Um dia, Alejandro Almeida Prado retornou mais cedo do trabalho. Ao observar o jardim de sua varanda privativa, não conseguiu acreditar no que seus olhos viam, em um choque que paralisou a respiração. Seu filho Mateu, que médicos haviam desenganado de qualquer chance de andar, estava dando seus primeiros passos cambaleantes com muletas, amparado por uma Isabel ajoelhada, que o guiava com um sorriso radiante e lágrimas discretas. A cena era um milagre silencioso desabrochando sob o sol da tarde, mas para ele, parecia uma afronta pessoal, uma revelação que abalava a fundação de sua percepção sobre o próprio lar. Ele viu o futuro da sua linhagem, o pequeno herdeiro que desafiava todas as previsões, e sentiu uma pontada de algo que não conseguia nomear, misturada à sua habitual frieza. O que significava aquilo? Por que não fora ele o primeiro a presenciar tal prodígio? A imagem ficou gravada em sua retina, prenunciando uma tempestade que estava prestes a se desencadear sobre a calmaria enganosa da mansão Almeida Prado, onde sacrifícios invisíveis dançavam em uma valsa silenciosa com a opulência cega. Sua mente, acostumada a analisar riscos e retornos em cifras exorbitantes, agora tentava processar aquela visão com a mesma frieza calculista. Mateu, o filho que ele via como frágil e eternamente dependente, estava caminhando. E estava caminhando com cor aquela bar-mulher, a recém-chegada do interior, que parecia ter o dom de arrancar sorrisos de seu filho como ninguém mais conseguia. O ar denso da riqueza, perfumado por jasmins caros, subitamente pareceu sufocante. A dúvida, um veneno lento e sutil, começou a corroer sua suposta certeza. Seria aquilo um genuíno avanço, ou uma artimanha bem arquitetada? Onde estava o controle que ele tanto prezava, a imagem perfeita que se esforçava para manter? Cada passo hesitante de Mateu era um passo em direção a um abismo de questionamentos, abalando as estruturas de sua fria lógica e desafiando seu poder inquestionável. Isabel, alheia ao olhar gélido que a observava de cima, continuava a guiar Mateu com uma paciência que parecia infinita. Seus olhos, antes marejados pela emoção pura de ver o menino superar suas limitações, agora brilhavam com uma esperança renovada. Mais um, meu pequeno valente. Você consegue? Ela sussurrava, a voz embargada pela alegria e pela fé. Mateu, com a testa suada e um sorriso raro nos lábios, lançava-lhe olhares de pura confiança, apertando a pequena mão que o amparava. Para Isabel, cada passo era uma vitória não só do menino, mas da crença inabalável de que o amor e a persistência podiam mover montanhas. Ela vinha de um vilarejo, onde a comunidade se apoiava, e a fé era a bússola, e ali, no meio do jardim luxuoso, ela recriava um pedaço daquele mundo de apoio incondicional para o pequeno Mateu, sem imaginar a tempestade que se formava. De repente a voz de Alejandro, fria e cortante como um estilhaço de gelo, rompeu a magia do momento. O que em nome de Deus está acontecendo aqui? Ele inquiriu, descendo os degraus da varanda com passos pesados que pareciam estremecer o chão de mármore. Isabel se encolheu, o susto a fazendo soltar a mão de Mateu por um instante. O sorriso radiante desapareceu de seus lábios, substituído por uma expressão de pavor. Ela sabia que a mansão, com toda a sua opulência, era um lugar onde a felicidade dos que serviam era constantemente vigiada, e muitas vezes, punida. A presença imponente de Dr. Alejandro, sempre austera e controladora, era capaz de silenciar qualquer alegria, de apagar qualquer esperança que ousasse florescer em seu domínio. Isabel, ainda de joelhos na grama, tentou se recompor, com o coração batendo descompassado. Doutor Alejandro, ele está andando, ela balbuciou, apontando para Mateu com um misto de orgulho e medo, esperando que a magnitude do feito pudesse aplacar a ira do pai. É um milagre, eu só estava o ajudando, como faço todos os dias com os exercícios que aprendemos. Sua voz, vinda do interior de Minas, carregava a uma doçura que contrastava com a dureza do olhar dele.
mas Alejandro não viu milagre algum. Em seus olhos, o ato de Isabel era uma insubordinação, uma quebra das regras não ditas, uma ameaça ao seu controle e à sua imagem. Como aquela mulher, uma simples funcionária, ousava desafiar o destino que os melhores médicos haviam traçado para seu filho. Alejandro se aproximou, sua figura imponente projetando uma sombra sobre Isabel e Mateu. Você o manipulou, colocou meu filho em risco com suas ideias descabidas. Ele acusou, a voz grave e autoritária, sem dar espaço para qualquer argumento. Os médicos disseram que ele não andaria. Quem é você para desmentir anos de diagnósticos especializados? Eu não permito que ninguém brinque com a saúde do meu filho. Onde está sua responsabilidade e seu bom senso? A fúria em seu tom era palpável. Cada palavra um golpe na dedicação de Isabel. Ele não via a compaixão que transbordava do coração da jovem, nem o esforço incansável que ela depositava em cada gesto, apenas uma ousadia inaceitável. Uma afronta à sua autoridade inquestionável. Isabel sentiu as lágrimas subirem, mas se recusou a deixá-las cair. A injustiça de suas palavras era um ferimento profundo. Eu juro que não. Estou ajudando Mateu a ter uma vida melhor, a ter um pouco de esperança. Ninguém nunca o incentivou assim. Ela retrucou, a voz embargada, mas firme, defendendo não só a si mesma, mas o progresso do menino. Mateu, sentindo a tensão no ar, apertou-lhe o vestido com suas pequenas mãos, o sorriso de antes agora substituído por um olhar assustado e confuso. Ele não entendia as palavras, mas percebia a ira do pai e o desespero de sua amiga, a única pessoa que parecia compreendê-lo em seu mundo de silêncio e limites. A atmosfera densa, que antes era de alegria, transformou-se em um campo de batalha de emoções conflitantes, onde a compaixão se chocava contra o poder cego e arrogante. Alejandro, com a frieza de quem fecha um negócio, não demonstrou qualquer hesitação. Está demitida. Saia da minha casa imediatamente. Não quero vê-la mais por perto, nem perto do meu filho. As palavras ecoaram no vasto jardim, derrubando o mundo de Isabel em pedaços. Sua maior fraqueza, o pavor de perder aquele emprego, o único farol de esperança para sua família em Minas Gerais, agora se tornava realidade. Ela sentiu o peso do futuro de seus pais e irmãos sobre seus ombros, a promessa de uma vida melhor desfeita em um instante, pela fúria de um homem que não via além do seu próprio orgulho. Aquele era o fim de tudo, o fim de sua jornada de sacrifícios. Mateu, testemunha mudo da crueldade, soltou um grito gutural de puro desespero, agarrando-se a Isabel com todas as suas forças. Não, Isa, Isa! Ele balbuciou sua pequena voz, que raramente se fazia ouvir, agora rompendo o silêncio da mansão com uma dor insuportável. Era um pranto inconsolável, vindo da alma mais pura, que feria a alma de Isabel, mais do que qualquer acusação. Ela tentou acalmar o menino, as próprias lágrimas agora escorrendo livremente, molhando seus cabelos. Meu pequeno, vai ficar tudo bem? Ela sussurrava, embora soubesse que nada ficaria bem para ela. Aquele era o auge da humilhação, uma ferida que ultrapassava o orgulho e atingia o cerne de sua dedicação e amor pelo menino. Alejandro observava a cena com um desconforto visível, mas não permitia que a emoção de seu filho o abalasse. Para ele, o choro de Mateu era um capricho, uma manha infantil, não a manifestação de um vínculo profundo. Levem-na. Agora, ele ordenou aos seguranças, que surgiram silenciosamente como sombras. Sua frieza era uma muralha, intransponível, construída para proteger sua imagem de magnata impiedoso e controlador. Ele não podia permitir que uma simples empregada desestabilizasse a ordem de seu lar, ou pior, a ordem de sua vida perfeitamente estruturada. O pranto de Mateu era apenas um ruído irritante em seu palácio, que logo seria abafado pelo silêncio habitual. Isabel foi delicadamente, mas com firmeza, afastada de Mateu pelos seguranças. Eu volto, meu amor, eu volto, ela prometeu, ao menino, com a voz embargada,
Mesmo sabendo que era uma promessa impossível de cumprir, Mateu se debateu nos braços dos seguranças, seus pequenos olhos arregalados de medo e abandono fixos na figura de Isabel que se afastava. O contraste entre a mansão opulenta e a saída humilhante de Isabel era gritante. O mármore Carrara, o sussurro da seda, o dourado opaco das molduras, tudo parecia zombar de sua condição vulnerável, de sua dignidade pisoteada por um homem que julgava o mundo apenas por sua aparência e sua fortuna. Com a cabeça erguida, mas o coração em frangalhos, Isabel cruzou os portões da mansão Almeida Prado, sua pequena mala contendo tudo o que restava de sua vida naquela cidade grande. O ar fresco da rua não trouxe alívio, mas sim a sensação de um vazio imenso. A mansão, antes um farol de esperança, agora era apenas uma lembrança dolorosa de uma injustiça brutal. Ela se perguntava como explicaria à sua família que o sonho havia se desfeito, que o emprego que garantiria o destino sustento, havia sido arrancado por um capricho do destino e da arrogância. O sol poente tingia o céu de laranja e roxo, mas para Isabel, o mundo parecia ter perdido todas as suas cores, submerso em uma escuridão que parecia não ter fim. Nos dias que se seguiram, a mansão, antes marcada pelo silêncio quase sagrado do luxo, foi tomada pelo pranto incessante de Mateu. O menino que antes raramente emitia um som, agora chorava sem parar por Isa, recusando a comida, as babás novas, os brinquedos caros. Seu mundo havia sido virado de cabeça para baixo, e a única âncora que ele conhecia, a presença gentil e acolhedora de Isabel, havia sido arrancada sem aviso. Os médicos foram chamados novamente, perplexos com a súbita regressão e o desespero da criança. Nada parecia acalmar o pequeno herdeiro, que se debatia em sua cadeira de rodas, seus olhos escuros fixos em um ponto distante, como se procurasse por algo que havia se perdido para sempre. Alejandro observava seu filho, com uma pontada incômoda no peito que ele se recusava a nomear. A obstinação de Mateu, sua recusa em aceitar a ausência de Isabel, começava a corroer a muralha de sua certeza. Será que eu fui precipitado? Ele se perguntou, em um raro momento de reflexão interna. A imagem de Mateu dando os primeiros passos, o sorriso radiante de Isabel, as lágrimas silenciosas dela, tudo voltava à sua mente, como um filme em câmera lenta, desafiando a lógica de sua decisão. Ele se via novamente ali, no jardim, assistindo a um milagre que transformou em desgraça, questionando a própria capacidade de discernir a verdade, a bondade genuína das intenções. A mansão que antes era um refúgio de silêncio e ordem, agora parecia um campo de batalha de emoções contidas. Os empregados, habituados à discrição, trocavam olhares preocupados. A tensão pairava no ar, tão densa quanto o perfume dos jasmins. Alejandro, acostumado a ter tudo sob controle, sentia-se impotente diante do sofrimento de seu filho. Ele tentou, a seu modo, acalmar Mateu, oferecendo-lhe um novo carrinho de corrida de controle remoto, mas o menino apenas o empurrou para longe, seus olhos, antes quietos, agora expressando uma tristeza profunda e uma revolta silenciosa. Quero a Isa, sua pequena voz, cada vez mais forte, era um eco constante nos corredores luxuosos, um lembrete implacável de sua ausência. O empresário tentava, com todas as suas forças, ignorar a persistência do filho, atribuindo-a a uma simples fase de adaptação, mas a verdade era que a quietude de Mateu havia sido substituída por um sofrimento tão palpável que começava a perfurar sua armadura de indiferença. Ele, que controlava fortunas e impérios, não conseguia silenciar a dor de seu próprio filho. A lembrança de Isabel, com sua dedicação simples e seu sorriso puro, contrastava brutalmente com a imagem de si mesmo, um pai que havia desfeito um milagre. Será que cometi um erro terrível? A pergunta martelava em sua mente, repetidamente, assombrando-o. O que ele faria, agora que a casa e o coração do filho estavam em frangalhos e a lembrança de Isabel parecia assombrar cada canto, questionando cada uma de suas decisões? Não demorou para que as primeiras notícias começassem a circular.
telefonemas curiosos, sussurros entre a equipe e a inevitável chegada de carros de reportagem que começavam a rondar os portões da mansão. O escândalo dos Almeida Prado, com o milagre do herdeiro e a misteriosa demissão da empregada, era um prato cheio para a mídia. Alejandro sentia os olhos do mundo voltados para sua família, para sua vida particular, e isso era inaceitável. O que começou como uma decisão impulsiva, movida por orgulho e desconfiança, estava se transformando em um pesadelo de proporções públicas. O conselho de acionistas já sinalizava preocupação, a imagem da família estava em jogo, e ele, o magnata que controlava tudo, percebia que o fio da verdade estava apenas começando a se desenrolar, ameaçando o ex por muito mais do que ele poderia imaginar. A solidão de Alejandro na imensa mansão era um tormento silencioso. Ele se viu preso em uma teia de suas próprias decisões, com a mídia marrom faminta por escândalos e a pressão do conselho de acionistas crescendo a cada dia. Mas, acima de tudo, era o olhar de Mateu, um olhar que agora carregava uma profunda tristeza e um questionamento implacável, que mais o incomodava. Era um silêncio diferente, não mais o silêncio resignado do filho, mas o silêncio de uma alma ferida que se recusava a ser consolada por qualquer outra pessoa que não fosse Isabel. Ele, Alejandro, o homem de poder e controle absoluto, sentia um medo incomum, um medo que não era do escândalo, mas da perda da conexão com seu próprio filho, um medo que o forçaria, querendo ou não, a confrontar a verdade de seus atos. A quietude da mansão Almeida Prado, antes um símbolo de sua soberania, transformava-se agora em um eco irritante do sofrimento de Mateu. Alejandro tentava, a todo ser, São Justo, silenciar o pranto do filho com brinquedos, com novas babás, com a lógica fria de que o tempo curaria tudo, mas a verdade era implacável, nada funcionava. Mateu, que antes era um menino calado, agora expressava sua dor com um choro que parecia arrancar pedaços do silêncio opulento, um grito silencioso por sua Isa, que Alejandro não conseguia ignorar, por mais que tentasse. Os dias se arrastavam como semanas, cada amanhecer trazendo consigo a mesma tristeza nos olhos do menino, o mesmo desamparo que começava a corroer a armadura do magnata, plantando uma semente de dúvida profunda em seu coração endurecido. Mas o que essa mulher fez com meu filho? Ele murmurava para si mesmo, caminhando pelos salões vazios, o uísque na mão, o sabor amargo da bebida misturando-se à frustração. A imagem de Isabel ajoelhada no jardim, as mãos de Mateu apoiadas nas dela, o sorriso de pura alegria no rosto do menino, tudo isso assombrava seus pensamentos. Ele a havia demitido, acreditando estar protegendo o filho de uma manipulação, mas agora a consequência de sua decisão era um sofrimento tão tangível que o fazia questionar cada uma de suas certezas. A soberba, que sempre fora sua fiel escudeira, começava a vacilar, abrindo pequenas rachaduras em sua autoconfiança inabalável, revelando um homem, por trás do empresário impiedoso, que não sabia como lidar com a dor de uma criança, especialmente a de seu próprio filho. Enquanto Alejandro se afogava em sua crise de poder e consciência, Isabel enfrentava uma realidade muito mais brutal. A demissão sem justa causa a havia deixado à deriva na capital paulista sem o salário, sem as promessas, sem a esperança que a impulsionara até ali. Com as economias minguadas e a responsabilidade de sua família em Minas Gerais pesando sobre seus ombros, ela se viu em um quarto alugado em uma pensão barata na periferia, o contraste com o luxo da mansão Almeida Prado sendo um golpe cruel. As notícias de seu escândalo na mídia marrom já chegavam, distorcidas, acusando-a de oportunismo, de querer se aproveitar da fragilidade de uma criança rica. O mundo, que antes era de dedicação e amor, agora era um campo minado de acusações e desespero. A porta de seu quarto, feita de madeira gasta e cheia de marcas, parecia um refúgio frágil contra a tempestade que se formava do lado de fora. Eu só queria ajudar o Mateu,
ela sussurrava para o travesseiro encharcado de lágrimas, sentindo uma dor no peito que transcendia a humilhação pública. A imagem do sorriso do menino, dos seus pequenos passos hesitantes, era a única coisa que a mantinha de pé. Ela sabia em seu íntimo a verdade de suas intenções, a pureza de seu carinho por Mateu. Mas como provar isso ao mundo, a um homem tão poderoso quanto Alejandro, que parecia blindado contra qualquer argumento que não fosse o seu próprio orgulho ferido? A fé, antes tão inabalável, agora se via testada pelos limites cruéis de uma realidade que parecia não ter piedade. No dia seguinte, a humilhação pública veio com a força de um tapa. Ao sair da pensão em busca de qualquer emprego, Isabel foi cercada por um enxame de repórteres e fotógrafos que a esperavam. A babá ambiciosa. "Quer fama e dinheiro, não é?", gritou um jornalista, empurrando um microfone em seu rosto, enquanto as câmeras disparavam, os flashes cegando-a. "O que você tem a dizer sobre a manipulação do pequeno herdeiro dos Almeida Prado?" As palavras, como lanças afiadas, perfuraram sua alma, rasgando o último fio de sua paciência. Ela tentou se esquivar, suas pernas tremendo, seu rosto vermelho de vergonha e indignação, sentindo-se exposta e julgada por uma multidão que não conhecia sua história, apenas as manchetes sensacionalistas. "Eu não manipulei ninguém. Eu só ajudei um menino a andar", Isabel conseguiu balbuciar, a voz embargada, mas tentando manter a dignidade, enquanto as lágrimas rolavam por seu rosto, evidenciando o sofrimento. As luzes dos flashes ofuscavam sua visão, e ela sentiu o peso do julgamento público sobre seus ombros, a sensação de ser esmagada por uma máquina de mentiras que parecia imparável. Ela fugiu, correndo sem destino pelas ruas movimentadas, o coração em disparada, as acusações ecoando em sua mente. A metrópole, que antes representava uma promessa, agora parecia um monstro de 1000 olhos, pronto para devorá-la, transformando sua pureza em vilania, sua dedicação em um plano arquitetado para o lucro. Na mansão, a equipe de funcionários observava tudo com um misto de compaixão e medo. José, o jardineiro que trabalhava para os Almeida Prado há mais de 20 anos, era um homem simples, de poucas palavras, mas de um coração gigante. Ele havia testemunhado em silêncio o milagre de Mateu e a dedicação de Isabel, e sabia que as acusações contra ela eram uma grande injustiça. Tinha visto o brilho nos olhos de Mateu quando Isabel chegava, o esforço da jovem para que o menino tivesse esperança, para que sentisse o mundo. Aquela moça não faria mal a uma formiga, muito menos ao Mateu, ele pensava, observando as notícias na televisão da área de serviço, sentindo um nó na garganta. José, que tinha o hábito de filmar os pássaros e as flores do jardim com o celular para mostrar à neta, havia capturado, por puro acaso, muitos dos momentos de progresso de Mateu com Isabel. Eram vídeos caseiros, feitos sem pretensão, mas que agora se tornavam um tesouro. Neles, a verdade pulsava. A paciência de Isabel, as risadas raras de Mateu, os primeiros passos que pareciam impossíveis. "Não é certo. Não é justo", ele murmurava, apertando o celular nas mãos calejadas, sentindo que precisava fazer algo, que aqueles vídeos eram a prova que lavaria a honra daquela moça, a única que verdadeiramente havia se importado com o pequeno herdeiro da casa grande. O que ele faria agora que tinha o poder de expor a verdade? Borst comoeve esta história. Deixa tu like e suscríbete. Seguimos, pois o destino de Isabel e Mateu ainda reserva muitas surpresas. Asterisco. A pressão sobre Alejandro crescia a cada dia. Os acionistas, preocupados com a repercussão negativa na imagem da Fundação Almeida Prado e dos negócios da família, convocaram uma reunião de emergência. "Alejandro, precisamos conter esse escândalo. A reputação da empresa está em jogo", disse Ricardo, um dos diretores mais antigos, com um tom de voz grave e autoritário. "O que as pessoas vão pensar? Que os Almeida Prado demitem funcionários leais por capricho?
Ou pior, que você negligencia seu próprio filho. A imagem de poder e controle que Alejandro tanto zelava estava em xeque, e ele sentia o cerco se fechando, a cada dia mais e mais. Precisamos silenciar essa mulher, sugeriu outro acionista, com um olhar de pura frieza. Ofereça uma quantia generosa para ela sumir, assinar um termo de confidencialidade e nunca mais aparecer. Pague o preço que for, mas resolva isso, Alejandro. Não podemos permitir que uma simples babá destrua anos de trabalho e reputação. A sugestão era um golpe no que restava de humanidade em Alejandro, mas a pressão era tamanha que ele considerou seriamente a proposta, sua mente voltando a operar em modo de cálculo frio. Onde estava sua honra, sua dignidade, se ele podia comprar o silêncio de uma pessoa que ele havia injustiçado? Ele sabia que precisava agir, e rápido. O choro de Mateu ainda ecoava pela mansão. As manchetes sobre a babá interesseira não paravam de circular, e a pressão dos acionistas era insuportável. Eu vou resolver isso de uma vez por todas, ele declarou, com um tom que não admitia réplicas, mas que escondia um incômodo profundo. Ele instruiu seus advogados a localizarem Isabel e a agendarem uma reunião em seu escritório, sob o pretexto de discutir uma compensação. No fundo, ele esperava que o dinheiro pudesse apagar não só a imagem dela, mas também a culpa crescente que sentia por tê-la tirado da vida de seu filho, por ter destruído a pouca alegria que Mateu havia encontrado. Isabel, surpresa pelo contato dos advogados, hesitou. Sabia que a família Almeida Prado tinha um poder avassalador, e que qualquer encontro seria uma armadilha. Mas a esperança de reaver seu emprego, de ver Mateu novamente, de quem sentia uma falta lancinante, a impulsionou. Ela se vestiu com sua melhor roupa, um vestido simples de chita florido, que lhe lembrava sua terra natal, e seguiu para o encontro, o coração apertado e uma premonição sombria pairando no ar. Ela tinha a dignidade de quem não se dobra, a força de quem veio da roça, e aprendeu a lutar por cada migalha de justiça. Seu corpo podia tremer, mas seu espírito se recusava a ser quebrado. Ao entrar no luxuoso escritório de Alejandro, Isabel sentiu o ar pesado da frieza. A mesa de ébano polido, as estantes repletas de livros em idiomas que ela nunca havia sequer ouvido, as obras de arte caras nas paredes, tudo a fazia sentir-se pequena e insignificante. Alejandro estava ali, imponente em sua cadeira de couro, com um olhar que não expressava nada além de cálculo. Sente-se, Isabel, ele disse, a voz monótona, sem um pingo de emoção, como se estivesse diante de um contrato a ser assinado, não de uma vida desfeita por suas decisões. Aquele ambiente era uma extensão de sua alma, fria e distante, onde a emoção parecia ser um luxo proibido. Fui informado que você causou alguns transtornos. Alejandro começou, sem rodeios, o tom de voz cortante como uma lâmina. Mas não estamos aqui para discutir isso. Meu objetivo é resolver essa situação de forma definitiva, para o bem de todos, especialmente do meu filho. Ele fez uma pausa, fixando os olhos em Isabel. Ofereço a você uma quantia substancial. Um cheque e generoso que resolverá todos os seus problemas financeiros, garantindo o sustento de sua família por muitos anos. Em troca, você assinará este termo comprometendo-se a jamais entrar em contato com meu filho ou minha família, e a não falar mais sobre o assunto com a imprensa. Isabel sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo. Ele estava de fato tentando comprar seu silêncio, sua dignidade e sua conexão com Mateu. A proposta era um insulto, uma tentativa de reduzir sua dedicação e amor a uma simples questão monetária. A cada palavra, ela sentiu o desprezo daquele homem, sua incapacidade de enxergar além do dinheiro. As lágrimas que ela tanto lutava para conter ameaçaram descer novamente, mas Isabel a segurou firmemente, recusando-se a dar-lhe a satisfação de vê-la quebrada. Aquele era o auge da humilhação, uma ferida que não cicatrizaria facilmente, a prova de que o dinheiro para ele era a resposta para tudo. Não, Isabel disse,
A voz trêmula, mas carregada de uma força e surpreendeu até a si mesma. Não vou assinar nada. E não vou pegar seu dinheiro, Dr. Alejandro. Seus olhos, antes marejados, agora brilhavam com uma determinação inabalável. Eu não ajudei Mateu por dinheiro ou por fama. Eu o ajudei porque ele é uma criança que precisava de carinho, de esperança, de alguém que acreditasse nele. E eu não vou me calar sobre a verdade. Não vou vender minha dignidade por nenhuma quantia. O que o Senhor me oferece não é compensação. É compra. E eu não estou à venda. Aquele era um grito de liberdade, um ato de coragem contra um poder que parecia absoluto. Alejandro a encarou, pálido, chocado com a recusa. Ele estava acostumado a que as pessoas se curvassem ao seu dinheiro, à sua influência. Você não entende a gravidade da situação, Isabel, ele disse, a voz baixa, mas carregada de uma ameaça velada. Se você não aceitar, as coisas podem ficar muito mais difíceis para você, para sua família, lá em Minas. Pense bem antes de tomar uma decisão impulsiva. Era uma ameaça sutil, mas clara, um lembrete cruel de que seu poder alcançava muito além das paredes da mansão, podendo sufocar a vida de Isabel e de todos que ela amava, caso ela não cedesse ao seu capricho. Eu entendo perfeitamente, Dr. Alejandro, Isabel respondeu, a voz agora mais firme, sem qualquer hesitação. Mas eu não tenho medo. Minha família me ensinou que a honra vale mais do que qualquer ouro. E minha fé me diz que a verdade sempre vem à tona. Não é o Senhor que decide o que é certo ou errado, nem quanto vale o carinho por uma criança. Ela se levantou, a pequena figura irradiando uma força interior que parecia maior que o próprio magnata. Eu só peço uma coisa, que olhe para seu filho com os olhos do coração. Só ele pode lhe mostrar a verdade sobre tudo isso. E, com a cabeça erguida, ela virou as costas e saiu do escritório, deixando um Alejandro atônito, sozinho com suas dúvidas, e a semente de uma culpa que começava a germinar. A recusa de Isabel ecoou nos pensamentos de Alejandro por dias, uma afronta inesperada à sua autoridade, e uma prova da pureza de caráter que ele tanto desdenhava. Ele, que havia acreditado poder comprar tudo, agora enfrentava uma mulher que o havia desafiado, que havia se recusado a ser silenciada pelo seu dinheiro. Como ela pôde ter essa audácia? Ele se perguntava, sentindo uma estranha mistura de raiva e admiração. A imagem dela saindo de seu escritório, a cabeça erguida, a voz firme, era um fantasma que o assombrava, forçando-o a confrontar a possibilidade de que ele, o homem de decisões implacáveis, pudesse ter cometido um erro colossal, uma injustiça que feria sua própria alma. Enquanto isso, Isabel retornou à sua vida de dificuldades, mas com a alma leve. Aquele não, a Alejandro havia sido um grito de liberdade, uma afirmação de sua identidade e de seus valores. Ela conseguiu um emprego temporário como auxiliar de limpeza em um pequeno hotel, onde as horas eram longas e o salário mal dava para as despesas e a ajuda mensal para sua família. O cansaço físico era grande, mas a esperança em seu coração permanecia acesa. Deus não abandona seus filhos, ela pensava, lembrando-se das lições de sua avó, encontrando força na fé e na certeza de que havia agido corretamente, mesmo que o mundo, ou um homem poderoso, quisesse lhe provar o contrário. A cada dia, Isabel sentia a falta de Mateu de uma forma que apertava o peito. As lembranças do sorriso do menino, dos seus progressos, da conexão que haviam criado, eram como um bálsamo e uma ferida aberta. Ela se perguntava como ele estava, se ainda chorava por ela, se continuava a lutar para andar. Em seus momentos de folga, ela sentava na praça, observando as crianças brincarem, e seu pensamento invariavelmente voava para a mansão Almeida Prado, para o menino de olhos tristes que havia roubado seu coração. Eu voltarei para você, meu pequeno valente. Eu sei que sim, ela prometia, em um sussurro quase inaudível, aferrando-se àquela fé inabalável. Lo mais fuerte está por venir.
Queda-te até o final, pois o milagre ainda não terminou. Na mansão, José, o jardineiro, continuava em sua missão silenciosa. Ele havia ouvido falar da proposta de Alejandro a Isabel, e sua indignação só aumentou. Ele não sabe o que perdeu, não sabe o que está fazendo, pensava José, enquanto caminhava pelos jardins, o celular sempre à mão. Ele continuou a filmar Mateu, agora sozinho, em sua cadeira de rodas, mas ocasionalmente tentando esticar as pernas, imitando os exercícios que Isabel o havia ensinado. O jardineiro registrava cada pequeno movimento, cada suspiro, cada olhar perdido do menino, convencido de que aqueles vídeos seriam a prova irrefutável da dedicação de Isabel e da profunda conexão entre ela e Mateu, a verdade que ninguém podia negar. Mateu, embora ainda sofrendo pela ausência de Isabel, começava, à sua maneira, a reagir. A lembrança dos exercícios, das palavras de incentivo da Isa, o impulsionava. Ele tentava secretamente, no quarto, no canto do jardim, mover as perninhas, forçar-se a levantar da cadeira, amparado por uma das muletas que Isabel havia o ajudado a usar. Os pequenos passos, antes alegres e confiantes com Isabel, agora eram marcados pela tristeza e pela solidão, mas eram passos, ainda assim. Alejandro, ao observar o filho em um desses momentos de esforço silencioso, sentiu um calafrio na espinha. Era como se Isabel, mesmo ausente, continuasse presente, a guiar Mateu com sua força invisível, seu amor que transcendia as barreiras físicas. A culpa de Alejandro era agora um fardo pesado. Ele se viu atormentado pela imagem de Mateu dando passos hesitantes, os olhos carregados de uma dor que ele, como pai, deveria ter sido capaz de preencher. A recusa de Isabel em aceitar seu dinheiro, sua dignidade inabalável, e o sofrimento incessante do filho, tudo isso se combinava para corroer sua fria certeza. A cada dia, ele se perguntava se havia julgado mal, se havia se deixado levar pelo orgulho e pela obsessão por controle, ignorando a bondade genuína que estava diante de seus olhos. A armadura do magnata, antes impenetrável, começava a ceder, revelando um homem vulnerável, confrontado com as consequências de sua própria arrogância. Os dias se transformaram em semanas, e a data da prestigiada gala beneficente anual da Fundação Almeida Prado se aproximava. Era o evento mais importante da alta sociedade paulistana, um momento para exibir a força e a generosidade da família. Alejandro, em um esforço para conter o escândalo da mídia e reafirmar a imagem da família, decidiu que Mateu seria a estrela da noite. Ele seria apresentado como um símbolo de superação, de resiliência, convenientemente omitindo qualquer menção a Isabel, esperando que o brilho do evento pudesse apagar as sombras que pairavam sobre a mansão, reafirmando sua narrativa de controle absoluto, sua versão da história. Os preparativos para a gala eram grandiosos, dignos da fortuna dos Almeida Prado. O salão de festas estava decorado com flores exóticas, lustres de cristal brilhavam sobre mesas opulentas, e a lista de convidados incluía as maiores personalidades do país. Alejandro planejava um discurso impecável, enaltecendo a força de sua família e o espírito de luta de Mateu. Ele acreditava que, ao mostrar o filho para o mundo em um evento tão majestoso, ele não só silenciaria a imprensa, mas também se livraria de uma vez por todas da lembrança incômoda de Isabel, apagando-a de sua vida e da história de superação do menino, reescrevendo a narrativa à sua própria imagem. Enquanto Alejandro se dedicava aos detalhes da gala, Isabel, por um capricho do destino, recebeu um convite inesperado. Um jornalista renomado, conhecido por sua ética e por buscar a verdade, havia se aproximado dela após testemunhar a forma como a mídia marrom a estava tratando. Ele havia percebido a dignidade de Isabel, o brilho em seus olhos ao falar de Mateu, e sentiu que havia algo muito mais profundo por trás das acusações. "Eu acredito em você, Isabel", ele dissera.
e quero lhe dar a chance de contar sua história. Quero que você venha à gala como minha convidada, para que todos vejam quem você realmente é, não quem eles querem que você seja. Isabel hesitou, o medo ainda presente. Voltar àquele mundo de luxo, de julgamento, de frieza, parecia uma tortura. Mas a ideia de poder, talvez, de alguma forma estar perto de Mateu, de mostrar a verdade a todos, a convenceu. Ela aceitou o convite, sentindo uma mistura de apreensão e esperança. Em seu pescoço, ela ainda carregava o pequeno pássaro de madeira que havia talhado para Mateu, um amuleto que a conectava ao menino, um símbolo de liberdade e de um amor puro que desafiava as convenções. Ela sabia que aquele era um passo arriscado, mas seu coração, movido pela fé, a impulsionava a buscar a verdade, a lutar por sua honra e pela felicidade do menino que havia roubado seu coração. O jornalista que havia investigado discretamente a história percebeu que havia algo de muito errado nas narrativas da mídia. Ele havia conversado com alguns funcionários da mansão, e os rumores sobre a bondade de Isabel e o apego de Mateu a ela eram constantes. Ele não sabia, porém, que José o jardineiro estava guardando um trunfo que mudaria tudo. José, sentindo que era o momento certo, havia finalmente entregado os vídeos para a neta, pedindo que ela encontrasse uma maneira de torná-los públicos, de mostrar a verdade. A neta, uma jovem estudante de jornalismo, sabia exatamente o que fazer. A verdade, como um rio subterrâneo, estava prestes a irromper. Os dias que antecediam a gala foram uma mistura de nervosismo e expectativa. Alejandro, confiante em seu plano, ignorava os sinais de que algo maior estava em jogo. Ele ensaiava seu discurso, imaginando os aplausos, os flashes, a reafirmação de seu poder. Isabel, por sua vez, preparava-se para enfrentar o mundo que a havia julgado, vestindo um simples vestido que, para ela, era um símbolo de sua autenticidade. Ela não tinha joias, não tinha o glamour das outras convidadas, mas tinha a verdade em seu coração, a força de sua fé, e a lembrança do sorriso de Mateu, o seu pequeno valente, que a guiava, mesmo à distância, rumo a um destino que ela mal podia imaginar. As luzes do grandioso salão de festas da Fundação Almeida Prado brilhavam com um fulgor quase obsceno, refletindo o ouro dos talheres, o cristal dos lustres e o brilho dos olhares curiosos. Personalidades de São Paulo se misturavam em um burburinho elegante, taças de champanhe nas mãos, seus olhares vez por outra desviando para o palco, onde Alejandro, impecável em seu terno de grife, se preparava para o grande momento. Ele se sentia no auge, o mestre de cerimônias de sua própria farsa, prestes a reescrever a história de seu filho diante de uma plateia que ele acreditava ter em suas mãos. A sala exalava uma atmosfera de poder e expectativa, um cenário perfeito para a encenação que estava por vir. No canto do salão, quase invisível em meio à multidão, Isabel entrou de braços dados com um jornalista, seu coração batendo descompassado. O vestido simples que usava contrastava com a opulência à sua volta, mas sua dignidade irradiava uma luz própria, inconfundível. No pescoço, o pequeno pássaro de madeira que havia esculpido para Mateu era agora um amuleto que a conectava ao menino, uma chama de esperança em meio ao nervosismo. Ela sentia os olhares caindo sobre ela, alguns de curiosidade e outros de julgamento, mas sua determinação era maior do que qualquer medo. "Estou aqui por você, meu pequeno", ela pensou, apertando o pingente, a fé renovada. No palco, um imponente púlpito de mogno esperava por Alejandro. Sentado em sua cadeira de rodas ao lado do pai, Mateu, em um terno sob medida, parecia uma estatueta de cera, seus olhos grandes e tristes perdidos no salão, alheio à grandiosidade do evento. Ele segurava um ursinho de pelúcia, seu único consolo desde a partida de Isabel. Sua quietude, antes vista como resignação, agora era um silêncio pesado que parecia clamar por algo que havia sido perdido. Alejandro, ao seu lado, não percebia a tempestade silenciosa que se formava nos olhos do filho, cego pela própria narrativa de superação que estava prestes a desenrolar.
O burburinho no salão diminuiu à medida que Alejandro se aproximava do púlpito, um sorriso confiante estampado no rosto. Era o momento dele, o momento de reafirmar seu poder, de mostrar ao mundo que a família Almeida Prado era inabalável, que até mesmo os milagres podiam ser controlados por sua vontade. A plateia o observava com atenção, aguardando as palavras do magnata que tudo podia. O ar estava carregado de uma tensão sutil, uma expectativa que parecia vibrar no ar, prenunciando a reviravolta que ninguém, exceto alguns poucos, podia prever, o desmascarar de uma verdade que ele tentava esconder. Boa noite a todos, Alejandro começou, sua voz ressoando pelo salão com a autoridade de quem está acostumado a ser ouvido. É com grande orgulho que os recebo nesta noite especial, para celebrar a força, a resiliência e a inquebrantável fé da nossa Fundação Almeida Prado. E hoje, temos um testemunho vivo de tudo isso, meu filho Mateo. Ele gesticulou para o menino, que ergueu os olhos para a plateia, um vislumbre de confusão em sua face angelical, enquanto os aplausos protocolares se espalhavam pelo ambiente. Alejandro continuou, desenhando um quadro de superação familiar, de médicos renomados e terapias caríssimas, construindo uma história que omitia deliberadamente o papel de Isabel, transformando-a em uma mera coadjuvante anônima. Mateo é a prova, a de que com dedicação e os melhores recursos, qualquer obstáculo pode ser superado. Ele é o futuro da nossa família, um guerreiro que nos inspira a cada dia, declarou, com um tom carregado de falsa emoção, olhando para o filho com um brilho que era mais de orgulho do que de afeto, em um momento de falsa resolução que ele pensava ser seu triunfo. Enquanto Alejandro falava, Isabel sentia o coração apertar no peito. As palavras dele eram como punhais, reescrevendo sua história, apagando seu esforço, sua dedicação. Ela olhou para Mateo, tão pequeno e alheio a tudo, e seus olhos encontraram os do menino por um instante. Naquele momento, como se movido por uma força invisível, Mateo apertou o ursinho, e seu olhar fixou-se no pequeno pássaro de madeira que Isabel usava ao pescoço, um sinal que apenas os dois podiam reconhecer, uma conexão que transcendia o tempo e a distância, uma chama que não podia ser apagada. Então algo mágico aconteceu. Mateo, que parecia imóvel, começou a se agitar e Casimiro sua cadeira. Seus olhos, antes vagos, agora brilhavam com uma determinação que ninguém ali havia visto. Ele olhava para Isabel, para o pássaro, e um pequeno sorriso, aquele sorriso raro que apenas Isabel conseguia arrancar dele, começou a desabrochar em seus lábios. No salão, o burburinho cessou, e os olhares se voltaram para o menino. Ele está me vendo, Isabel pensou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha, uma esperança avassaladora inundando seu ser, um presságio de que a verdade, enfim, viria à tona. Com uma força que parecia vinda do fundo de sua alma, Mateo se impulsionou para fora da cadeira de rodas, usando as muletas que Isabel havia o ensinado a manusear. Os convidados prenderam a respiração. Um passo. Depois outro. Cambaleante, mas firme, ele começou a andar em direção a Isabel, os olhos fixos nela, como um farol em meio à escuridão. Isa! Ele balbuciou sua pequena voz, antes quase silenciosa, rompendo o silêncio da noite com uma clareza que comoveu a todos, grito de amor que Alejandro não podia controlar. Uma revelação que desmantelava sua narrativa cuidadosamente construída. Alejandro, atônito, assistia à cena sem conseguir reagir. Seu discurso, suas palavras de superação, tudo se desfazia diante daquele milagre silencioso que ele havia tentado apagar. Mateo não estava indo em sua direção, nem para a plateia. Ele estava indo para Isabel, a mulher que ele havia humilhado e demitido, a quem havia tentado silenciar. A expressão de choque em seu rosto era um espelho da verdade nua e crua que começava a ser exposta. Onde estava o controle e o poder que ele tanto prezava, diante da força inquestionável do amor de uma criança? Isabel, com lágrimas nos olhos, caminhou ao encontro de Mateo,
ajoelhando-se no chão para recebê-lo. O menino se jogou em seus braços, apertando-a com uma força surpreendente, seus pequenos braços envolvendo-a em um abraço de pura gratidão. Isa! Isa! Ele repetia, o rosto enterrado no ombro dela, a alegria de reencontrá-la transbordando em cada sílaba. A cena era de uma beleza e uma emoção avassaladoras, um testemunho do vínculo inquebrável que eles haviam criado, um momento de virada que mudaria o destino de todos para sempre. Naquele exato instante, as luzes do salão piscaram, e, nos telões gigantes que exibiam a logo da Fundação Almeida Prado, imagens começaram a ser projetadas. Eram vídeos, amadores, mas de uma clareza cristalina. Mateu no jardim da mansão, dando seus primeiros passos com as muletas, amparado por Isabel. A voz dela, suave e incentivadora, ecoava pelo salão. As risadas de Mateu, seus olhos brilhando de esperança, a paciência infinita de Isabel em cada gesto, em cada palavra. Era a verdade, sem maquiagens, sem filtros, a realidade que Alejandro havia tentado esconder, agora exposta para todos verem. A plateia, antes em choque com a caminhada de Mateu, agora estava em completo silêncio, os olhares fixos nos telões, nas provas irrefutáveis da dedicação de Isabel. Os sussurros começaram, de indignação, de admiração, de vergonha. Foi ela, uma voz exclamou. Ela o ensinou a andar. O rosto de Alejandro, antes pálido, agora estava vermelho de fúria e humilhação. Ele se sentia desmascarado, exposto. Sua autoridade, seu poder, sua imagem, tudo ruindo diante dos olhos de todos. Ele viu o olhar de Ricardo, o acionista, um olhar de condenação que não precisava de palavras para ser compreendido. Os vídeos se sucediam, um mais emocionante que o outro, culminando na cena de Mateu correndo, ainda que hesitante, pelo jardim, enquanto Isabel o aplaudia com orgulho. A tela final mostrava a imagem do pequeno pássaro de madeira, o amuleto que Isabel havia talhado para o menino, a prova silenciosa de um amor puro e desinteressado. O silêncio no salão era ensurdecedor, quebrado apenas pelos soluços de alguns convidados comovidos, e pelo murmúrio de desaprovação que crescia, uma onda de justiça que parecia engolir Alejandro, expondo sua crueldade, sua cegueira. O jornalista que havia acompanhado Isabel e orquestrado a projeção dos vídeos com a neta de José, subiu ao palco. Senhoras e senhores, ele disse, sua voz calma e firme. O que acabamos de ver é mais do que um milagre. É o testemunho, da bondade, da dedicação e do amor puro de Isabel, a mulher que foi demitida e humilhada por este senhor, e apontou para Alejandro. Por ousar dar esperança a seu próprio filho, a verdade como um rio, sempre encontra seu caminho, e hoje, a verdade se revela em toda a sua clareza, limpando a honra de uma mulher digna, e expondo a farsa da arrogância. As palavras do jornalista foram como um golpe final em Alejandro. Ele observava Isabel abraçando Mateu, o menino sorrindo, os olhos brilhando de felicidade. Aquele era o verdadeiro triunfo, a verdadeira superação, e ele, o pai, havia tentado apagá-lo, por puro orgulho e desconfiança. A armadura do magnata se estraçalhou, revelando um homem em pedaços, confrontado com a dimensão de seu erro. A humilhação pública era avassaladora, mas a dor maior era a constatação de que ele havia tentado comprar e silenciar algo que era impagável, o amor puro e verdadeiro de seu filho e de Isabel. Mateu, ainda nos braços de Isabel, ergueu o rosto, seus olhos fixos em Alejandro. Pai, ele balbuciou, uma palavra que em meio a todo o caos, pareceu um raio de luz. Alejandro sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que Mateu o chamava assim com tanta clareza, em um momento de pura verdade. Aquele pequeno som rompeu a barreira de sua frieza, penetrando em seu coração, quebrando a muralha que ele havia construído ao longo dos anos. Ele percebeu com uma clareza avassaladora que a verdadeira fortuna, a verdadeira herança de sua família, estava ali,
na pureza daquele amor, não nas cifras de suas contas bancárias. Um silêncio tenso pairou sobre o salão. Alejandro, com a voz embargada e os olhos marejados, umedecidos por lágrimas que ele não podia mais conter, caminhou lentamente até Isabel e Mateu. Era uma caminhada de redenção, de reconhecimento. Ele se ajoelhou diante deles, seus olhos fixos nos de Isabel. Isabel, ele começou, sua voz quase um sussurro. Eu fui cego, eu cometi uma injustiça terrível. Por favor, me perdoe. Aquele pedido de perdão, vindo do magnata impiedoso, chocou a todos, e a ele mesmo, mostrando a derrota de seu orgulho e a vitória da humanidade. Isabel o olhou, as lágrimas escorrendo por seu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, e sim de alívio, de justiça. Ela não respondeu imediatamente, mas seus olhos, que haviam visto tanta maldade, agora enxergavam uma fresta de arrependimento genuíno. Mateu, sentindo a mudança no ar, estendeu uma pequena mão para o pai, que a segurou com reverência. Naquele momento, no meio do salão luxuoso, com os olhares do mundo sobre eles, a verdade, o amor e o perdão se encontravam, quebrando as barreiras do poder e da arrogância, um momento transformador para todos que presenciavam aquela cena. Alejandro, com a voz embargada pela emoção, levantou-se e se virou para a plateia. Eu peço perdão a todos vocês, e especialmente a Isabel, pela injustiça que cometi, ele declarou, as palavras sinceras e pesadas. Minha soberba me cegou, me impediu de ver a verdade e o amor puro que Isabel dedicava ao meu filho. Ela não é uma oportunista. Ela é um anjo, e eu a demiti sem piedade. Hoje neste palco eu reconheço meu erro e juro que vou repará-lo, com a ajuda de Deus e da minha família, para que a memória da verdade possa, enfim, prevalecer sobre o meu orgulho ferido. A confissão pública de Alejandro foi um estrondo no salão, um ato de humildade inesperado que surpreendeu a todos. Os murmúrios se transformaram em aplausos, lentos no início, depois mais firmes, até se tornarem uma ovação. Não era a ovação que ele havia planejado para si mesmo, mas uma ovação para a verdade, para a dignidade de Isabel, e para a coragem do menino. O ar, antes pesado de tensão, agora parecia mais leve, purificado pela força do perdão e pelo reconhecimento da injustiça. Era o início de uma nova fase, um novo capítulo na história dos Almeida Prado, onde a verdade finalmente havia encontrado seu lugar. Se esta história te tocou o coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas e inspire mais vidas a buscarem a verdade e a justiça. Ele olhou para Isabel, um olhar de profunda admiração e respeito. Isabel, eu sei que o perdão é um caminho longo, mas eu farei o que for preciso. Eu quero que você retorne à nossa casa, não como funcionária, mas como parte da família, como a cuidadora e a amiga mais preciosa de Mateu. E eu quero mais. Quero que você me ajude a construir algo grandioso, algo que realmente honre a força e a superação de Mateu, e que corrija a minha falha e a injustiça que eu cometi contigo. Aceita me ajudar, mesmo depois de tudo, a construir uma nova história, uma história de amor e redenção? Isabel o observou, ainda abraçada a Mateu, sentindo o calor do corpo do menino. As feridas eram profundas, mas a sinceridade nos olhos de Alejandro parecia genuína. Eu sempre quis o bem de Mateu, doutor Alejandro, é por ele que eu estou aqui, ela disse, sua voz embargada. E por ele, eu aceito o seu pedido de perdão. Mas não posso aceitar ser parte de sua família assim de uma vez. Preciso de tempo para entender e para aceitar que o senhor realmente mudou. Apenas se o senhor realmente estiver disposto a mudar e a ver o mundo de uma forma diferente, poderei considerar a sua oferta. Alejandro assentiu, aceitando a condição de Isabel. Ele sabia que o caminho seria longo, mas pela primeira vez em muito tempo sentia uma esperança genuína em seu coração, uma chama acesa pela pureza de Mateu e pela dignidade inabalável de Isabel.
Ele havia comprado e vendido impérios, mas nunca havia experimentado a riqueza de um perdão verdadeiro. O empresário, agora, via a possibilidade de construir algo muito mais valioso do que qualquer fortuna: uma família, uma conexão humana, um legado de amor e compaixão que transcendia o poder e o dinheiro, uma promessa de que as feridas poderiam de fato cicatrizar. A plateia assistia àquele diálogo comovida, testemunhando não apenas a derrota de um homem arrogante, mas o início de sua redenção, a virada de uma história que parecia fadada à tragédia. A gala beneficente, que Alejandro havia planejado como um espetáculo de sua própria grandiosidade, transformou-se em um palco de humildade e justiça. A verdade, como a luz do sol após a tempestade, havia revelado a essência de cada um, desnudando as máscaras e expondo os corações, provando que o amor, a fé e a dignidade eram os maiores tesouros que se podia possuir, a verdadeira fortuna. Naquele palco, sob as luzes brilhantes e os olhares atentos, Isabel, Mateu e Alejandro se tornaram o centro de uma narrativa que transcenderia os limites da mansão, inspirando a todos sobre o poder da verdade e da compaixão. A noite da gala não era mais sobre dinheiro ou status, mas sobre a quebra de paradigmas, sobre a cura de feridas e a construção de pontes onde antes existiam abismos. A história, antes de uma babá humilhada e um pai cego, agora se reescrevia como um épico de redenção e amor, um lembrete de que até os corações mais endurecidos podiam ser tocados pela pureza de uma criança e a dignidade de uma mulher forte. A multidão, que havia chegado para testemunhar o brilho de uma fortuna, agora testemunhava o renascimento de uma alma, a redefinição do que significava ser verdadeiramente rico. O que Alejandro faria, a partir daquele momento, com a verdade exposta e o coração do filho em suas mãos, era a grande questão que pairava no ar. Mas uma coisa era certa: a mansão dos Almeida Prado nunca mais seria a mesma, e a história de Isabel e Mateu se tornaria um farol de esperança, um testemunho de que a justiça, por vezes, podia ser encontrada nos lugares mais inesperados, vinda das mãos mais improváveis. A noite se encerrava com um novo tipo de brilho, não o das joias e dos lustres, mas o brilho da esperança nos olhos de Mateu, e a determinação renovada no olhar de Isabel. Alejandro agora via o mundo através de lentes diferentes, as lentes da humildade e do amor, compreendendo que o seu maior tesouro não estava nos seus negócios, mas naqueles que o desafiaram a ver a verdade. A justiça havia sido feita, e a redenção, embora dolorosa, parecia ser o caminho mais promissor, o começo de uma nova vida, de um novo propósito, de uma nova família, que seria construída sobre alicerces muito mais sólidos do que qualquer riqueza material. Ele olhou para Isabel, um olhar de profunda admiração e respeito, um reconhecimento que transcendeu as barreiras sociais e financeiras que antes os separavam. Isabel, eu sei que o perdão é um caminho longo, uma jornada que exige mais do que meras palavras, mas eu farei o que for preciso para merecê-lo. Eu quero que você retorne à nossa casa, não apenas como funcionária, mas como parte da família, como a cuidadora e a amiga mais preciosa de Mateu, aquela que realmente vê a luz nos olhos do meu filho. E eu quero mais. Quero que você me ajude a construir algo grandioso, algo que realmente honre a força e a superação de Mateu, e que corrija a minha falha e a injustiça terrível que eu cometi contra você, expondo minha arrogância. Aceita me ajudar, mesmo depois de tudo, a construir uma nova história, uma história de amor e redenção que possa inspirar a todos nós, e que transforme a dor em um propósito maior? Isabel o observou, ainda abraçada a Mateu, sentindo o calor do corpo do menino, e agora sorria, aliviado por tê-la de volta em seus braços em seu mundo. As feridas eram profundas, cada acusação ainda ressoava em sua memória, mas a sinceridade nos olhos de Alejandro parecia genuína. Um arrependimento que ela não esperava ver naquele homem que um dia fora tão frio. Eu sempre quis o bem de Mateu, Dr. Alejandro. É por ele, e pela pureza de seu coração, que eu estou aqui agora,
diante de todos vocês, ela disse, sua voz embargada pela emoção, mas carregada de uma firmeza que surpreendeu a todos que a conheciam. E por ele, eu aceito o seu pedido de perdão, pois a justiça do coração vale mais que qualquer riqueza material. Mas não posso aceitar ser parte de sua família assim de uma vez. Preciso de tempo para entender e para aceitar que o Senhor realmente mudou. Apenas se o Senhor realmente estiver disposto a mudar e a ver o mundo de uma forma diferente, compreendendo que o amor e a dignidade são os maiores tesouros que podemos ter, poderei considerar a sua oferta. Alejandro assentiu, aceitando a condição de Isabel sem hesitação. Ele sabia que o caminho seria longo, repleto de desafios e provas de sua sinceridade, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia uma esperança genuína em seu coração, uma chama acesa pela pureza de Mateu e pela dignidade inabalável de Isabel. Ele havia comprado e vendido impérios, controlando fortunas e decidindo o destino de milhares, mas nunca havia experimentado a riqueza de um perdão verdadeiro, a chance de uma redenção que agora se apresentava diante dele como o maior de seus negócios, o mais valioso de seus empreendimentos. O empresário agora via a possibilidade de construir algo muito mais valioso do que qualquer fortuna: uma família, uma conexão humana profunda, um legado de amor e compaixão que transcendia o poder e o dinheiro, uma promessa de que as feridas poderiam de fato cicatrizar e dar lugar a algo novo e transformador. Foi então que Alejandro, com a voz embargada, fez o anúncio que mudaria para sempre o destino dos Almeida Prado e de muitas outras famílias, para honrar a inquebrantável força de Mateu, o amor de Isabel, e para reparar a injustiça que cometi. Ele declarou, voltando-se para a plateia que o observava em um silêncio reverente: eu anuncio a criação da Fundação Mateu Almeida Prado para a Reabilitação Infantil e Inclusão. Será uma instituição dedicada a oferecer esperança e oportunidades a milhares de crianças com deficiências em todo o Brasil, garantindo que o brilho de cada uma delas nunca seja apagado pela indiferença ou pela falta de recursos, pois toda vida é preciosa e merece ser cuidada com todo o amor do mundo. Os aplausos desta vez não eram protocolares, mas sinceros, carregados de emoção e admiração pela virada inesperada daquele homem que havia se revelado tão humano. Alejandro continuou, olhando para Isabel com um brilho nos olhos que ela nunca havia visto antes. E para liderar esta fundação, para garantir que seu propósito seja guiado pela compaixão e pela dedicação, não há pessoa mais indicada do que Isabel. Peço que aceite, Isabel, o cargo de diretora executiva, para que sua luz e sua fé possam guiar a todos nós, construindo um futuro de esperança para tantas crianças que precisam de alguém para acreditar nelas, assim como você acreditou em meu filho. Isabel, com Mateu ainda em seus braços, sentiu o peso da responsabilidade, mas também a alegria imensa de ter sua honra restaurada e de ver um sonho de justiça se materializar diante de seus olhos. Eu aceito, Dr. Alejandro, ela respondeu, sua voz firme, os olhos brilhando com uma gratidão profunda. Aceito por Mateu, por todas as crianças que precisam de uma chance, e por todos aqueles que acreditam que o amor e a dedicação são capazes de mover montanhas. Que esta fundação seja um farol de esperança, um lembrete constante de que a verdadeira riqueza está em cuidar do próximo, em estender a mão àqueles que mais precisam, e em nunca desistir da fé. A plateia assistia àquele diálogo comovida, testemunhando não apenas a derrota de um homem arrogante, mas o início de sua redenção, a virada de uma história que parecia fadada à tragédia, e que agora se reescrevia com tintas de esperança. A gala beneficente, que Alejandro havia planejado como um espetáculo de sua própria grandiosidade e controle, transformou-se em um palco de humildade e justiça, onde a verdade, como a luz do sol após a tempestade, havia revelado a essência de cada um, desnudando as máscaras e expondo os corações, provando que o amor, a fé e a dignidade eram os maiores tesouros que se podia possuir, a verdadeira fortuna,
o real valor de uma vida com propósito. Naquele palco, sob as luzes brilhantes e os olhares atentos, Isabel, Mateu e Alejandro se tornaram o centro de uma narrativa que transcenderia os limites da mansão, inspirando a todos sobre o poder da verdade e da compaixão. A noite da gala não era mais sobre dinheiro ou status, mas sobre a quebra de paradigmas, sobre a cura de feridas e a construção de pontes, onde antes existiam abismos de indiferença e egoísmo. A história, antes de uma babá humilhada e um pai cego pela soberba, agora se reescrevia como um épico de redenção e amor. Um lembrete de que até os corações mais endurecidos podiam ser tocados pela pureza de uma criança e a dignidade inabalável de uma mulher forte, que carregava em si a força de seu povo. A multidão que havia chegado para testemunhar o brilho de uma fortuna, agora testemunhava o renascimento de uma alma, a redefinição do que significava ser verdadeiramente rico. O que Alejandro faria a partir daquele momento com a verdade exposta e o coração do filho em suas mãos, era a grande questão que pairava no ar. Mas uma coisa era certa, a mansão dos Almeida Prado nunca mais seria a mesma, e a história de Isabel e Mateu se tornaria um farol de esperança, um testemunho de que a justiça, por vezes, podia ser encontrada nos lugares mais inesperados, vinda das mãos mais improváveis, mostrando que o amor pode de fato transformar o mundo. A noite se encerrava com um novo tipo de brilho, não o das joias e dos lustres, mas o brilho da esperança nos olhos de Mateu e a determinação renovada no olhar de Isabel. Alejandro agora via o mundo através de lentes diferentes, as lentes da humildade e do amor, compreendendo que o seu maior tesouro não estava nos seus negócios, nem nas cifras exorbitantes de suas contas, mas naqueles que o desafiaram a ver a verdade, que o ensinaram o real significado de viver. A justiça havia sido feita, e a redenção, embora dolorosa, parecia ser o caminho mais promissor, o começo de uma nova vida, de um novo propósito, de uma nova família que seria construída sobre alicerces muito mais sólidos do que qualquer riqueza material, sobre o alicerce do coração e da fé. Com o tempo, a convivência e o trabalho conjunto na Fundação Mateu Almeida Prado, Alejandro e Isabel construíram uma relação de profunda admiração e respeito. Ele aprendeu a confiar em sua intuição, a ver o mundo através de seus olhos de compaixão, e ela, por sua vez, viu o homem por trás da armadura, o pai que, em sua cegueira, havia apenas procurado o melhor para seu filho, ainda que da forma errada. Em um final de tarde no jardim, o mesmo jardim onde tudo havia começado, Alejandro se ajoelhou novamente, desta vez não com fúria, mas com a ternura de quem se entrega, e segurou a mão de Isabel. Isabel, eu te amo, amo sua força, sua pureza, o amor que você trouxe para a vida de Mateu e para a minha. Você aceita compartilhar sua vida comigo, construir essa família que a gente já é de fato em todos os sentidos. Isabel, com lágrimas de alegria escorrendo, olhou para Mateu, que brincava por perto, correndo com as muletas com uma desenvoltura que parecia um milagre contínuo. Ela olhou para Alejandro, vendo ali, não o magnata, mas o homem que havia se transformado, que havia se permitido amar e ser amado. Sim, Alejandro. Eu aceito, ela respondeu, com um sorriso, radiante, o mesmo sorriso, que um dia havia guiado os primeiros passos de Mateu. Naquele momento, sob o mesmo sol da tarde que havia testemunhado sua demissão, eles se abraçaram, um abraço de promessa, de uma vida inteira de cumplicidade, amor e um legado construído sobre a verdade, a fé, e a inabalável certeza de que o amor era o maior de todos os poderes. 5 anos depois, a Fundação Mateu Almeida Prado para a Reabilitação Infantil e Inclusão havia se tornado um exemplo para o país. Com centros em várias capitais brasileiras, ela impactava a vida de milhares de crianças com deficiências, oferecendo terapias de ponta, educação inclusiva e, acima de tudo, esperança. A história de Mateu, o menino que desafiou o impossível, e de Isabel, a mulher que acreditou nele, era contada em cada parede da fundação, inspirando pais, profissionais
e, principalmente, as crianças que ali encontravam a força para sonhar, para lutar, para viver uma vida plena e feliz, provando que o amor e a fé são os verdadeiros motores da mudança e da inclusão social. A mansão dos Almeida Prado, antes um símbolo de luxo vazio e silêncio opressor, agora ressoava com a alegria das brincadeiras de Mateu, que corria livremente pelo jardim, suas muletas um lembrete de sua superação, mas não um limitador de sua alegria. A risada de Isabel e Alejandro preenchia os salões, o perfume de jasmins caros misturava-se ao cheiro de biscoitos de queijo, trazidos das raízes mineiras de Isabel, criando um lar verdadeiro, cheio de propósito e calor humano. As portas da mansão, antes fechadas, agora se abriam para projetos sociais da fundação, para crianças que vinham conhecer a história de Mateu, para eventos que celebravam a vida e a inclusão. O pequeno pássaro de madeira, o amuleto que Isabel havia talhado para Mateu, agora era o símbolo da fundação, gravado em uma placa de bronze na entrada principal de cada centro, um lembrete constante de que a verdadeira liberdade e a capacidade de voar vinham da força do amor e da fé, e não da ausência de obstáculos. Ele representava a voz de todos aqueles que haviam sido silenciados, a esperança de um futuro onde a dignidade de cada criança fosse respeitada e valorizada. A família Almeida Prado, agora unida e transformada, encontrava na generosidade e na compaixão seu verdadeiro propósito, honrando um legado que não se media em fortunas, mas em corações tocados e vidas transformadas pela força do amor. Mateu cresceu forte e inteligente, tornando-se um símbolo vivo da luta e da vitória sobre as adversidades. Sua voz, que antes era silenciosa, agora se fazia ouvir em palestras, em encontros da fundação, inspirando outras crianças e famílias a nunca desistirem. Ele era a prova viva de que a deficiência era apenas um detalhe, não um destino, e que o amor, a paciência e a fé eram as verdadeiras muletas que o impulsionaram para uma vida plena. Seus olhos, antes tristes e perdidos, agora brilhavam com uma esperança inquebrantável, um reflexo do amor de seus pais, Isabel e Alejandro, que construíram um império não de dinheiro, mas de corações e de propósito. Alejandro, com a ajuda de Isabel, redefiniu o conceito de sucesso. Sua empresa, antes focada apenas no lucro, passou a investir em projetos sociais, em tecnologias de inclusão, em programas de mentoria para jovens com deficiência. Ele se tornou um defensor incansável da causa, usando sua influência e fortuna para criar um mundo mais justo e equitativo. A frieza calculista de antes havia sido substituída por uma paixão genuína por ajudar o próximo, e seu olhar, que um dia foi de gelo, agora irradiava uma compaixão profunda, um reflexo da transformação que Isabel e Mateu haviam operado em sua vida, provando que a verdadeira liderança era inspirar pelo exemplo. A mensagem moral da história ressoava em cada canto da nova vida dos Almeida Prado, uma lição que ecoava nos salões da mansão e nos corredores da fundação. A verdadeira fortuna reside na alma e na capacidade de amar, não na vastidão do cofre. Não são os bens materiais que definem o valor de uma pessoa, mas sim a sua capacidade de tocar vidas, de oferecer esperança, de lutar pela justiça e de se render à força transformadora do amor. A vida de Isabel, Mateu e Alejandro se tornava um farol, um lembrete constante de que a maior riqueza é a riqueza de espírito, a coragem de amar, de perdoar e de construir um mundo onde a compaixão e a dignidade prevalecem sobre a indiferença e a soberba. O plano final mostra a mansão Almeida Prado, não mais como um palacete frio e imponente, mas como um lar vibrante e acolhedor, com luzes acesas nas janelas e o som de risadas infantis ecoando do jardim. No centro, uma imagem nítida de Mateu, agora um pré-adolescente, correndo com Isabel e Alejandro, as mãos dadas, simbolizando a união de uma família que se construiu sobre o amor e a superação. O sorriso de Isabel, pleno de felicidade, e o olhar sereno de Alejandro,
revelam a paz de quem encontrou a verdadeira fortuna, não no dinheiro, mas no coração e na alma. A imagem irradia uma mensagem em clara. A felicidade reside na capacidade de amar e de transformar o mundo com gentileza, e esse é o verdadeiro luxo.